Bem-vindos à nossa live de hoje. Vai ser uma live totalmente constelada, cheia de estrelas maravilhosas aqui. Hoje você vai saber o que é uma constelação familiar, o que é uma formação de constelação familiar, e você vai ter a energia de pessoas incríveis que estão sempre fazendo bem através de um campo magnético. Professora Maria Aparecida, explica para a gente o que é isso. Oi, Manuela, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nossa, sempre uma alegria. Você fala das estrelas, né? Então, assim, que as estrelinhas estejam conosco aí, iluminando esse caminho, né? Dessa terapia maravilhosa que a gente tem no planeta. E hoje vamos falar um pouquinho do que seja a formação de constelação, né, Manu? Porque é muito importante que pessoas que busquem a formação entendam exatamente os tipos de formação, ou, no mínimo, né, o que seja uma formação, para que as pessoas não comecem a denegrir o próprio campo da constelação, né? Porque a gente vê num país maravilhoso como o nosso que muitas coisas já estão acontecendo, né? Então, nós, como somos responsáveis por esse movimento, né, as pessoas que trabalham com constelação na sua forma mais séria possível, percebem o movimento do planeta, né? Então, nós somos corresponsáveis por isso. Então, é também nossa responsabilidade transmitir um pouquinho do que seja uma formação, né? E estamos aqui para falar disso. Professor, o que é isso? Curar através de um campo magnético. Quem é essa pessoa, Bert Hellinger, que foi para a África, trazendo tantas informações para nós aqui, né? Um missionário. Que missionário é esse? Pois é, né? O Bert Hellinger era teólogo, e quando se faz teologia, se faz também filosofia, então teólogo e filósofo, né? E ele estudou e viu algumas questões. Então, você fala campo magnético, campo mórfico, exatamente, né? Que não é alguma coisa de hoje, foi alguma coisa que o Bert agregou, né, aos conhecimentos que ele já estava tendo e ele já estava percebendo. É um alemão maravilhoso, que trouxe, a partir dos próprios estudos, ele foi percebendo as relações, né, humanas, em campos, né, onde ele via, por exemplo, na África, ele via situações comuns entre irmãos, entre pais e filhos. No planeta. E hoje vamos falar... Ele via situações... Nós estamos com retorno, né? Peraí, estou com retorno. Deixa eu ver onde é que está isso. É muito importante que pessoas que busquem a formação entendam exatamente os tipos de formação, ou, no mínimo, né, o que seja uma formação, para que as pessoas não comecem a denegrir o próprio campo da constelação, né? Porque a gente vê num país maravilhoso como o nosso que muitas coisas já estão acontecendo, né? Então, nós, como somos responsáveis por esse movimento, né? As pessoas que trabalham com constelação na sua forma mais séria possível... A hora que puder continuar, você avisa, tá? Nós somos corresponsáveis por isso. Então, é também nossa responsabilidade transmitir um pouquinho do que seja uma formação, né? Maravilhoso. Peraí, gente, eu não estou achando. Peraí. Pronto, tudo bem. Muita calma nessa hora, porque faz parte do campo mórfico da Terra, né? Tudo isso faz parte do campo mórfico da Terra. Tirei a interrupção, mas está tudo bem. É um campo de ressonância, né? É um campo de ressonância. Mas é uma energia, né? O que o missionário, ele era católico, né? Missionário. Isso, era católico. Foi para... Qual que era o país? Era lá no sul. Foi para a África. África do Sul? Ele foi em trabalho missionário. É muito bonito falar disso. Fazer um trabalho com eles, né, como missionário. Zulus. Eu estive no Zimbábue, professora, eu estive no Zimbábue. Nossa, e eu estive com algumas etnias diferentes, aprendi um pouco de um dialeto local do Zimbábue, que era o Shona, e eu aprendi que os Zulus, eles desapareceram porque eles lutaram até a última pessoa. E os Shonas, eles se integraram. Então, os Zulus eram um povo muito guerreiro, era um povo que não tinha contato com a civilização nenhum. Eles eram preservados, cultura totalmente preservada. Então, assim, o Bert Hellinger foi lá e ele bebeu dessa fonte
Exatamente. E foi lá que ele começou a perceber, exatamente. E foi lá que ele começou a perceber uma dinâmica entre eles, né? Uma perpetuação. Ele começou a perceber a honra que nós falamos em constelação, né? Alguém está honrando. Percebeu as questões de exclusão. Não havia essa questão da exclusão lá, mas ele percebia que se em algum momento alguma coisa iniciasse esse movimento, alguma outra coisa aconteceria mais nas gerações adiantes. Então, ele foi percebendo essas leis de forma bem sutil, né? Até que ele começa, então, a partir de novos estudos, e aí ele começa, então, a olhar isso um pouco mais profundamente, né? Então, é muito bonito porque nós temos dessas tribos todo o arcabouço de formação do que sejam as leis dos relacionamentos no planeta. Eles trouxeram para nós esse ensinamento, né, de como os relacionamentos deveriam funcionar, como eles deveriam acontecer na verdade, né? E é muito lindo tudo isso, porque é um campo filosófico maravilhoso, né? Eu costumo dizer que para você entender uma constelação profundamente, você não precisa entender filosofia, mas você precisa ter um conhecimento um pouco mais acurado, você precisa ser um pouco mais sensível. Bert Hellinger chegava a dizer que para entender constelação você precisava ser muito inteligente. Então a gente não repete porque não sou ninguém para fazer essa repetição. Mas eu digo que há uma sensibilidade que é preciso ter, porque senão você não consegue acessar esses campos que você acabou de mencionar. O campo mórfico, né, que através da ressonância nos chega. Então, uma formação de constelação, Manu, é uma coisa muito séria, né? Então, quando nós iniciamos esse trabalho lá atrás, o IED não tinha nascido ainda, era Ed, porque Ed é o meu gato mais velho. O nome dele é Ed Vino. E eu estava abrindo uma empresa, alguma coisa assim, né, para trabalhar já com essas coisas, e a minha ideia já era fazer cursos de formação, mas eu ainda não tinha essa coragem, exatamente por ver que são responsabilidades muito grandes. E aí, no primeiro momento, juntamos um grupo e começamos a conversar a respeito. E aí tínhamos, então, uma professora de biologia, uma advogada, uma estudante de administração, que terminou o curso ao final do curso, ela terminou o curso dela de administração, com algumas questões resolvidas já. Tínhamos também 2 psicólogas, terapeuta, mais 2 terapeutas, e foi um grupo pequeno. E começamos. E aí a constelação começa a acontecer, e entre nós ali, percebemos que não tinha representante para trabalhar as próprias questões, porque o que acontece num grupo de formação, Manu, quando o facilitador está pronto com as suas questões, ele abre campos dentro da constelação. Olha que coisa linda que é a constelação. A Sophie Hellinger diz assim, o facilitador abre portas. E o que ela está dizendo quando ela diz isso? Na medida da sua cura, Manu, você vai abrindo portas para trazer questões e resolver profundamente essas questões. Então, veja, que não basta eu fazer um curso de constelação de qualquer jeito, que eu vá conseguir fazer esse trabalho, ou que eu vá conseguir passar adiante. As primeiras questões que têm que ser resolvidas são as nossas questões. Então, se eu tiver emaranhamentos, intricações, se eu tiver questões a ser resolvidas, elas terão que ser resolvidas antes que você termine o seu curso, porque senão você não avança. Naturalmente, às vezes um curso, ele demanda um tempo que você não consegue resolver. Eu, por exemplo, terminei o curso e eu ainda estava fazendo constelação para minha mãe, né? Foi quase que concomitante, mas eu estava ainda neste trabalho. E o que a gente diz é isso, a formação é algo que demanda do terapeuta que vem buscar a formação um caminho para evoluir, um caminho para o desenvolvimento pessoal, porque senão ele não será uma ferramenta útil, né? Ele não vai conseguir abrir portas, como a Sophie coloca, ou seja, os campos, Manu, eles acabam ficando restritos. Então, é assim,
Uma professora que só teve a educação primária, ela só pode educar crianças da educação primária. Você teve o alemão. Eu só sei o português. Eu não posso querer dar alemão. Eu não entendo. Então, é nesse sentido que a gente diz. E aí vem o Ken Wilber, maravilhoso, da abordagem integral, que inaugura esse grande movimento no planeta, abrigando depois a visão sistêmica. Ele diz assim que o grande ninho do ser, através do nosso desenvolvimento, nós precisamos olhar o outro e ver onde ele está no seu momento de desenvolvimento. E é isso que a Sophie, que o Bert diziam sobre a constelação. Então, se você tem um X de condições para passar para o seu formador, para o seu formando, é só aquele X que você vai passar. Quanto mais você estudar, quanto mais você se trabalhar, quanto mais você resolver as suas questões, mais você terá para doar, mais o seu campo mórfico se abrirá, mais acesso você terá a energias sutis, onde a energia da cura estará ali disponível para essa cura. Às vezes a gente não tem noção de questões que a gente traz, né? Eu estava bem pouco tempo atrás trabalhando questões minhas relacionadas a uma limitação financeira. Não era limitação. E fui olhando, não tinha limitação financeira. Faltava-me um olhar aberto. E fui olhar na constelação e vi um passado onde haviam religiões envolvidas, onde haviam juramentos, tratados, em troca disto, daquilo e daquilo outro. Então, você vê há quanto tempo eu estou trabalhando com constelação, eu estou há uns 10 anos, mais ou menos, fazendo esse trabalho, e as formações começaram um pouco antes da pandemia, e agora isso despontou, né? Até o momento para o facilitador olhar a sua própria questão existe, né? Então, o momento era esse, porque alguma coisa poderia vir à tona. Antes disso, elas talvez não viessem à tona. Mas, então, essa questão é muito importante, muito interessante. Você fazer 180 horas de constelação, ou 200, ou 220, não é nada. Não é nada. Ela é só um preenchimento do intelecto. Ela só vai abrigar, ela só vai ajudar você na questão intelectual da formação. Ou seja, você vai conhecer as leis, você vai conhecer o arcabouço de formação, o arcabouço intelectual. A aplicação disso é o segundo momento. É aquele momento onde você sai a campo e, se você fez um trabalho sério, você vai começar, então, a testar, a se olhar, e aí a coisa começa a caminhar, né? Então, uma formação de constelação, ela traz consigo a responsabilidade da cura do facilitador para aquele que busca, né? É a responsabilidade dele em ajudar esse formando a se olhar, porque é o exercício mais difícil que existe no planeta hoje, Manu, olhar para si mesmo, né? E quando você fala de uma abordagem, você está falando de uma mudança de paradigma no planeta. A abordagem sistêmica, ela vem no planeta num momento onde nós olhávamos as pessoas como sendo assim, se você tem uma dor de cabeça, a gente já falou isso, a gente repete isso de novo, porque são coisas importantes para se olhar. Quando você olha o todo, é uma situação, e a constelação, ela vai buscar o todo, para que você veja aquela parte que está incomodando você. Mas é importante, é preciso, é necessário que você veja esse todo. E alguma questão, eu começo a falar e não paro nunca mais. Não, é para você continuar mesmo. Eu estou aqui lendo os comentários que estão aqui. Pensar no curso de constelação de qualquer jeito é como pensar, dar um bofetão no universo. Como é que Receba é? nosso Repete carinho. essa. Aqui, ó. Pensar em um curso de constelação de qualquer jeito é como pensar em dar um bofetão no universo.
Nossa, Fazer isso é tudo muito maravilhoso. E eu vou certinho. explicar isso à luz da filosofia. Eu tenho escrito aqui no material que eu vou mandar para vocês para produção científica. Filosofar, estudar filosofia é uma coisa muito fácil. Nós temos muitos filósofos formados. Fazer filosofia é muito difícil, porque você precisa ter uma essência, você precisa entender a essência das coisas. E muitas vezes a gente entra numa discussão, quando um filósofo diz discussão, ele não está dizendo briga. Nós aqui estamos fazendo uma discussão. Você faz perguntas, as pessoas vão fazer perguntas, eu vou falando, e se eu estiver certa, eu estou certa, se eu estiver errada, alguém fala, e a gente vai se colocando, e a gente vai formando, né, um todo aqui, a partir dessas nossas partes. Isso é uma discussão gostosa, boa, maravilhosa, que nos Sadia, enriquece. né? Sadia. Isso, uma discussão sadia, isso. Aqui não implica em ideias antagônicas, que você fala uma coisa, eu tenho que rebater. Não há rebates aqui, há complementos, né? Isso é filosofia, é olhar a vida como ela é realmente, procurando entender a profundidade do viver, né? Viver não é só você, então, é o que diz a constelação, né? Constelar é fácil, o difícil é você atingir a profundidade, o difícil é você atingir, então, fazer um curso de constelação é fácil, o difícil é você constelar, atingir a profundidade, acessar a cura, auxiliar aquele que vem buscar o trabalho, auxiliar aquele a buscar a sua própria cura, a dar para ele a mão que você precisa, sem medo, sem intenção, né? Sem querer nada para você. Isso é primordial numa constelação, a questão da intenção. Nós vemos muitos, não são poucos facilitadores que ainda abrem uma constelação com uma intenção, né? Então, nós já temos pessoas buscam uma constelação, eu já vi, eu já fiz, e o que foi? Você já sabe, então, o que aconteceu, né? Nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque ela vai buscar na raiz as questões. E as pessoas, quando têm medo de abrir, de olhar numa constelação, uma questão, é porque ela tem alguma intenção, ou com ela ou com o outro. Então, é melhor não fazer, né? Então, o primeiro movimento que se faz, num curso, numa formação, assim, no primeiro módulo, é o autotratamento, é começar, então, o curso começa junto com o autotratamento, porque o olhar para si mesmo é a questão mais importante de uma constelação. E a filosofia faz isso. Por isso ela é uma terapia filosófica, né? Toda a base da constelação é filosófica, porque é o olhar para a própria existência. É o olhar para a própria existência, né? E isso é E, uma coisa difícil. e o que é assim surpreendente na constelação é que a gente se emociona, a gente sente as energias das pessoas sem conhecer a história das pessoas, né? A gente ali como Isso. figurante, de repente está sentindo toda uma situação que a gente não sabe o que é, né? Quer dizer, a mente não sabe, mas o coração sente. Isso, o amor permeia tudo isso, né? Quem fala isso para nós, tem tratado sobre isso, é Ken Wilber. E o Bert Hellinger, quando vê as leis dos relacionamentos, ele vê esse amor. Ele vê essa força que inunda cada facilitador quando ele está sem medo, quando ele está sem intenção, quando ele está sem compaixão. Então, as pessoas trazem um cliente e dizem assim, eu vou te trazer uma amiga, porque, nossa, ela está sem dinheiro, ela está precisando muito, isso, aquilo outro. Pare. Ela não está pronta para fazer constelação. E uma coisa muito importante que se fala sobre constelação, né? E a gente vai dizer sobre isso agora, a questão da compaixão, a questão do ter caridade. Ter caridade é uma coisa, ter pena, ter compaixão, ter dó é um desrespeito. Então, por que não se faz constelação de forma gratuita? Porque todo ser humano está neste planeta, neste momento, e que busca, e que encontra a constelação, ele está pronto. Ele pode não ter visto, olha isso, ele pode não ter visto nele o potencial, mas o facilitador deve ver isso. O facilitador tem a obrigação de perceber isso. E qual deveria ser a ação, né? O que ele deveria fazer?
Cada caso é um caso. Não existem dois casos iguais no planeta. Cada caso é um caso. Existem, inclusive, moedas de troca, né? Então, quando se fala, né, uma constelação deve fazer sem intenção, sem vontade de ajudar, sem medo, sem compaixão, né? E sem amor. Sem amor, por quê? Se eu entro no campo, Manu, eu amo você, você é uma pessoa que eu aprendi a gostar, aí você me pede uma constelação, e eu entro com esse amor, eu vou interferir no resultado. E eu não posso interferir no resultado. Então, se um colega pede para eu fazer uma constelação, eu saio desse campo. A filosofia nos permite isso com muita clareza. A filosofia nos deixa muito centrados. Não é porque é filosofia, é o fato de você entrar em contato com muitos filósofos. Então, você não pode misturar ideias, né? Então, eu posso estudar agora um filósofo francês, que é existencialista e só acredita naquilo que ele vê, e posso estudar um Habermas, que é francês, que é alemão, e acredita naquilo que nós percebemos em constelação, e eu tenho que ter os dois conhecimentos, entendimentos, e a constelação é isso. Eu preciso olhar a sua constelação sem interferir. Eu não posso ter tendências, eu não posso julgar, eu não posso permitir que a amiga interfira no seu resultado. Que coisa linda começar o curso curando as pessoas, né? Começar uma formação com cada pessoa fazendo esse trabalho de autoconhecimento e se vendo e assim se curando aos poucos, né? Entrando nesse processo. Que coisa mais linda. E eu gostaria de saber aqui sobre como foi a sua experiência de começar o Instituto IED, em que você dá as formações de constelação, e como é que é a estrutura, como que você conseguiu, inclusive, legalizar todo esse processo. Você pode contar para nós? O IED, nós começamos então como ED, né, que era o meu gato, é o meu gato, ele está por aqui em algum lugar, toda vez que eu sento aqui, ele vem junto, deve estar aqui, não, está aqui embaixo. No segundo momento, nós conversando com alunos, um deles, que faz parte hoje da vice-presidência, ele é maestro, ele é gestor cultural da cidade de Espírito Santo do Pinhal, aqui estará conosco num certo momento. Ele disse, o ED está crescendo, nós precisamos abrir como um instituto, porque daqui a pouco nós podemos abrigar consteladores, podemos passar formações, e como um instituto nós vamos ter mais credibilidade. No primeiro momento eu achei uma coisa muito grandiosa, e no segundo momento foi interessante, nesse primeiro momento eu dei um passo atrás, eu falei, não, espera aí, eu não estou para isso, eu não quero. Mas nós começamos a receber, então, aí nós começamos, foi interessante porque foi uma coisa que começamos a colocar, então, o logo, e tudo que fazíamos, colocávamos o logo, e falava da formação, e falava do IED, aí já não era mais ED, aí já era Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano Integral, e colocamos integral, porque o integral é o todo, e a sistêmica é a parte, né? Então, integral e visão sistêmica. E aí começa a vir esse movimento, aí nós percebemos, puxa vida, é um movimento, porque o movimento já está se fazendo. Por isso que ele é uma espiral, é a espiral dinâmica, né? Dentro e fora, e de baixo para cima. E também de cima para baixo. E esse de cima para baixo, Manu, vem a questão do social. E não é para baixo porque é uma questão de escala. Não. É que são movimentos, às vezes, que a população mais carente não tem acesso e que é preciso dar acesso, né? Haja vista as práticas integrativas que estão chegando no SUS, exatamente para abrir a possibilidade da população mais carente conhecer esse trabalho, né? Então, a constelação, independente de um conhecimento intelectual ou não, uma pessoa quando entra num campo de constelação, se ela é representante, ela entra pela ressonância, ela ressoa. Se ela é só público, ela também entra e vem pela ressonância. Se ela é alguém convidada a participar ou está fazendo a sua constelação, é o campo mórfico que está trabalhando. A pessoa não precisa saber disso, ela precisa estar lá disponível, só isso. E ela vai receber os benefícios, ela vai ser curada, de uma certa forma, até o certo limite dela mesma, né? E ela não precisa entender nada disso que nós estamos falando. Mas por que o facilitador precisa entender de tudo isso? Não basta abrir um campo, porque é o que está acontecendo, Manu.
facilitadores estão achando que vamos abrir um campo. Aí eu sento aqui, um grupo senta aí à minha volta e o campo está aberto. Não é assim que funciona. É preciso que haja uma vontade interna. Para que haja uma vontade interna, eu preciso estar em ressonância com a energia da cura. Então, eu preciso ter um conhecimento. E para que eu tenha esse conhecimento, eu preciso saber que eu estou olhando pelo meu cliente e para o meu cliente. Eu estou fazendo a movimentação. É através de mim que ele vai encontrar essa cura. Porque é preciso que o campo se faça. Então, não é uma questão de saber que isso deve chegar ao conhecimento do público, mas é uma questão de que, quanto mais mecanismos de expansão dessas ideias nós tivermos, e no caso temos o SUS, e no caso temos essas formações que vão ajudar N pessoas, né, a ver a possibilidade de bolsas para pessoas realmente carentes, tudo isso é parte de um programa nosso, né, que você também faz parte. Por que isso? Para que possamos dar uma boa formação e para que as pessoas que queiram fazer realmente de coração e estejam prontas através do seu próprio nível de consciência, ela possa receber uma boa formação e ela possa ser, amanhã, futura captadora de pessoas que queiram expandir o seu próprio universo. Eu tenho uma pergunta aqui, minha querida. Então, quando você começou esse processo de criar o IED, organizar e fazer ele, inclusive, existir em documento, existir também fisicamente, quando você começou nesse movimento, então, como uma constelação, os seus apoiadores e os seus colaboradores apareceram paulatinamente? Ou foi assim, junto? Pergunta bem interessante essa sua, porque o primeiro corpo era outro. Permaneceram 3 pessoas só. Que sou eu, o vice-presidente, a nossa tesoura, 4 pessoas exatamente. As outras pessoas foram mudando. E é muito interessante isso que você pergunta, porque ao longo do tempo da formação, até chegar na questão da parte escrita, né, da formação do corpo mesmo, institucionalizando já o IED, o que começa a acontecer? As pessoas começam a se mostrar. Então, você vê que ela não está pronta. E é por isso que é por isso que nós não tínhamos ainda conseguido fechar. Porque se tivéssemos fechado, nós teríamos um problema no futuro. É muito interessante porque o universo, quando você está a serviço realmente, ele mostra para você. E você não consegue fazer. Né? E você não consegue avançar. E nós não entendíamos. Por que a gente não avança? Nós temos o corpo completo. E aí alguém se mostrava não pronto para aquele movimento. E aí mais alguém se mostrava não interessado em estar fazendo essa movimentação que nós estamos fazendo. Né? Porque vocês não conhecem as outras pessoas do IED. Mas tudo que eu falo é a fala deles. Qualquer um que eu diga assim agora, nós precisamos que essa formação seja feita e esse trabalho é social, ninguém vai dizer, não, eu não vou porque não é. É um único corpo nós temos. Então, essa foi a parte difícil, Manu. Não foi a escrituração. A parte difícil foi o ser humano, foi o material humano, né? E vocês vão perceber, se vocês um dia forem montar, abrir instituições ou coisas assim. Essa é a parte mais difícil. É o material humano que agregue com você esse tipo de pensamento. Porque tanto nós precisamos ganhar, então tanto nós precisamos fazer cursos para que ele reverta em prosperidade para o IED, quanto precisamos abrir espaços para as pessoas carentes. Né? Então, nós precisamos dos 2 patamares. Um dos motivos pelos quais o IED passou a ser um instituto foi poder procurar verba, né? Procurar ajuda mesmo, para que pudéssemos continuar. Nós não temos ainda nada concreto, mas já estamos procurando. Teremos no futuro próximo. Isso é uma formação específica, né? Captação de recursos. A captação, parece que nós temos aí no grupo de vocês alguém que é mestre, né? Então, a gente já está. Nós temos um aqui também, que é o Felipe, o nosso vice-presidente. Nós temos um grande articulador aqui, Cabral. É um grande articulador político, né? Isso. Que está organizando o nosso, isso.
O nosso vice-presidente também, e é um amante da constelação. Quando ele fez o curso, a primeira coisa que ele falou para mim, que ele é da primeira turma da faculdade, ele disse, nós vamos crescer muito porque nós vamos abrir um instituto. E passou ainda há um tempo. Passaram alguns anos ainda, até que realmente a ideia fosse formatada. Então, ele está conosco, ele é um grande articulador político e ele é um grande idealizador. Tem muito boas ideias. Que É uma pessoa maravilha. maravilhosa. Minha querida, e você tem algum ponto para você finalizar antes de eu chamar o grupo para poder vir conversar conosco? Eu gostaria só que as pessoas que estão nos ouvindo, que estejam assim com ideias de fazer a formação, que entrassem nesse trabalho de fazer uma formação, como a gente fala sempre de um chamado, né, Manu? Mas às vezes a gente é chamado e aí a gente diz assim, eu não estou pronto. E aí é como se você dissesse, o universo me chamou, mas eu não estou pronto. Ninguém melhor do que o universo sabe se nós estamos prontos ou não. Então, quando a gente diz assim, eu não estou pronto, eu estou dizendo, na verdade, assim, não quero fazer agora, vou fazer depois, né? Então, para um pedido, e eu acho que quase que um conselho, mas vou dizer um pedido. Eu gostaria que os facilitadores viessem assim, sem intenção, sem medo, com amor e sem compaixão. Né? Por que isso? Porque o aprendizado, todo o aprendizado de constelação, e por isso ele é filosófico, porque a filosofia vem desse patamar, todo esse aprendizado, todo esse ensinamento, ele vem do espírito para a matéria. Ele não é feito na matéria. Ele é do espírito para a matéria. Por isso são ensinamentos difíceis, sutis, exigem percepção, exigem intuição, exigem a nossa presença de forma integral. Né? Então, eu estou falando com você, eu estou presente. Eu tenho que estar antenada com tudo que está à minha volta, eu tenho que ter percepções. Então, o facilitador, ele precisa disso. Ele precisa desta conexão com o cosmo, né? Como faz a Sofia, um trabalho maravilhoso. Então, que venham os facilitadores para essa nova era, porque a nova era é isto, é o campo de ressonância trazendo para nós, no campo mórfico da Terra, do planeta, esses conhecimentos. E nós temos que estar de posse desse conhecimento do todo para chegar à parte. A parte é a constelação. Então, visualizar esse todo, que é a abordagem integral, para chegar na parte, que é a visão sistêmica, a abordagem sistêmica, através da constelação. Então, o universo é rico, maravilhoso, e a gente recebeu esse presente. Então, vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Eu vou chamar aqui o pessoal do grupo e você pode continuar conversando aí. Como é que você chegou? Como é que você chegou na constelação, professora? Nossa, essa questão é bem interessante. Eu fazia estudos da abordagem integral, da visão integral no Instituto Evoluir aqui em São Paulo. E logo que chegou a constelação, eu fui conhecer, porque era uma terapia nova, e a Delmar é uma pessoa muito responsável nessa questão, sempre. O Instituto é um lugar maravilhoso para se conhecer. Eu fui conhecer. Quando eu conheci constelação, eu tive uma questão no passado, quando eu era adolescente, eu tive uma tentativa de suicídio. Então, eu nunca tinha olhado essa questão. E foi a primeira questão que eu fui olhar. E pasme, porque eu não conhecia os representantes, que tinham muitas pessoas, tinham quase 50 pessoas nas constelações do Instituto Evoluir. E a pessoa que foi me representar, quando ela entrou na constelação, ela deitou no chão, e quando ela levantou, quando ela terminou, a Delmar perguntou o nome, a Delmar sempre fazia essa questão, perguntava o nome das pessoas e agradecia, e ela se chamava Maria Aparecida e tinha um cabelo exatamente igual ao cabelo que eu tinha quando eu era adolescente. Aquilo me chamou muito, muito a atenção. Eu já tinha cursado filosofia, e eu estava estudando exatamente naquele momento um curso que eu estou dando agora sobre abordagem integral, eu estava estudando a espiral dinâmica do desenvolvimento do ser humano no planeta. Então, eu falei, eu vou fazer. Assim como com o Reiki, eu disse, eu vou fazer esse curso. E comecei a estudar e comecei a fazer. Então, a minha chegada foi para a cura. Eu já fazia o curso da abordagem integral, que também era cura. Então, eu entrei na constelação a partir desse movimento interno. Então, eu também cheguei para a cura. Todos Maravilha, nós. bem-vindo, professor Diego, nosso grande articulador.
líder cabraliense das Pix. Gratidão estar aqui com vocês. Eu sou fã de vocês, eu sou fã de vocês. Grande. Você também tem muitos fãs aqui, professora. A turma está lhe aguardando com carinho, com respeito. A equipe do Conselho Intersetorial, porque tem a equipe da saúde, tem a equipe do social, tem a equipe da educação, tem a equipe do Sejusc, tem a equipe do voluntariado. Não, olha, a cidade é pequenininha, é um ovo, mas tu diria que ela é igual Esparta, né? É um negócio absurdo, é uma força espantosa. Verdade. E nada por acaso. O IED começou assim também, né? Quando nós vimos, o negócio já estava feito. Falei, não dá mais para dar um passo atrás, agora é dar um passo para frente. Olha o Pablo aí, ó. Olá, Pablo, bem-vindo! Arro! 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 Nós falamos Oi, Pablo. Beijo grande para você. Falei, não dá mais para dar um passo atrás, agora é dar um passo para frente. Será que ele não está ouvindo? Seja muito bem-vindo, Pablo. Você está ouvindo a gente? Fale alguma coisa, Pablo. A ver, espera aí, porque un momentinho que não estou. O som tá bom. Dá para a gente ouvir você. Esse é o importante. Dá para ouvir. Dá para ouvir. Não. Tá ouvindo? Seja muito bem-vindo, Pablo. Você está ouvindo a gente? Peraí, está tendo uma... Estou ouvindo, porque a imagem está retrasada. A ver, espera aí, porque un momentinho que não estou. O som tá bom. Dá para a gente ouvir você. Esse é o importante. É o seguinte, Pablo. Você deve estar com seu YouTube aberto em outra aba e está com som. Aí você tem que tirar o som do YouTube. Embaixo da imagem tem um... Alguém está com o YouTube dobrado. Deixa eu ver se sou eu. Veja o YouTube. Faz parte. É o seguinte, Pablo, você deve estar com seu YouTube aberto em Fecho, outra aba. fecho ele. Aí o som do YouTube, embaixo da imagem tem um... Fecho. Ainda tá dobrado, né? Pronto, aí está. Pronto, muito bom. Muito bom, gente. Então, nós estamos aqui hoje com essa turma que está querendo assim preparar um evento maravilhoso aqui em Cabralha. Nós estamos com essa ideia, né? E eu, no primeiro dia que eu conheci o Diego, que ele fez uma constelação assim que eu fiquei assim em prantos, gritando, completamente descontrolada. Eu falei para ele, eu quero aprender a ser consteladora. Quero muito poder. É muito eu poder. Quero aprender esse negócio. Eu vou aprender esse negócio, né? Manu, quero aprender esse negócio. Vamos começar, então, honrando os atores dessa constelação. Isso. Eu vou falar em nome da conversa que eu tive com o Maxwell Ribeiro, que é o coordenador direto desse trabalho, coordenador... Eu não sei se a palavra melhor seria coordenador para aquilo que é tão lindo que ele faz. Talvez seja organizador, legislador desse voluntariado que está nos ajudando não somente a cadastrar os voluntários, organizar a parte de estatutos, tal, mas também na captação de recursos, que era o que vocês vinham falando aí há pouco tempo. E o Maxwell, ele está muito feliz, e o pessoal da OAB aqui de Porto Seguro acolheu isso muito bem, estão torcendo por nós, e isso traz uma força absurda dentro do sistema judiciário, porque não tem nenhum outro projeto no Brasil acontecendo como esse que foi feito pelo Fórum de Cabralha, que trabalha não somente a constelação, mas o conjunto das práticas, né? Isso dá uma flexibilidade, uma volatilidade, uma inteligência absurda para dentro do nosso trabalho, porque o Maxwell ele não encaminha ninguém para constelar, ele vai encaminhar alguém para o núcleo de Pix. E isso significa que ele pode ser online, pode ser presencial, que ele pode ser trabalhado com a abordagem xamânica do Pablo, ou com o floral da Lisete, ou com tal. Significa que a pessoa não vai constelar na primeira reunião, e talvez vai ser daqui a 6 meses,
e significa que depois de uma constelação, a pessoa vai receber um cuidado sistêmico diferenciado, um projeto terapêutico singular, de uma equipe enorme, coisa que o SUS oferece, dá conta de oferecer, e o sistema privado não dá, e não tem jeito. Se a irmã Terezinha estivesse aqui, se o Eni Carajá estivesse aqui, se a galera da NEPS estivesse aqui, eles iam levantar o bandeirão do SUS, iam mandar um abraço para todo mundo nesse dia dos agentes de saúde, né? E eu vou finalizar minha fala dizendo o seguinte, ó, eu e Pablo, Sônia, irmã do Zé Roberto, pena que ela não está aqui agora, né? A gente tem um grande amigo que está lá no mundo espiritual, que foi um professor para nós. Eu não posso falar do Terra Mater, porque a única pessoa é o Pablo, que estava ali desde o início, ali, organizando o Instituto Terra Mater, que é uma belezura de ONG, né? Eu posso falar, sim, do meu trabalho lado a lado ali com o psiquiatra José Roberto Aires, que implantou o CAPS de Cabral em 2006 e parece que foi uma profecia. Já foi organizado para ser um CAPS com PIX, um CAPS de promoção de saúde integral. E eu tive a oportunidade de ser treinado por aquele guerreiro até o final, gente. Ele teve câncer. Ele trabalhou até o final com sonda vesical. O cara ia atender o pessoal no CAPS com sonda vesical até o final. Aquilo sim é guerreiro. Galo velho, como diria lá no Rio Grande do Sul. Aquele cara foi incrível. E quando ele conseguiu aquela bolsa, eu ia fazer só no outro ano, no ano seguinte, que era 2019 que eu ia fazer a formação, que a professora Isabel Belasco estava articulando lá na UFSB, e aí o Zé Roberto chegou e falou para mim assim, ó, ele falou para mim assim, eu não estou mentindo, foi assim que ele falou, ele disse, tem muita gente, estou organizando uma formação aqui do Instituto Imensa Vida, e a proposta é a seguinte, ó, como você é um articulador da área social aí e tal, e tem muita gente que vem para fazer a formação de constelação, por conta da questão do autoconhecimento, para buscar apoio, buscar ajuda, e a gente quer alguém que possa, né, levar esse legado para a área social, para o sistema único, alguém que vá realizar, que vá multiplicar isso aí. E aí eu ganhei uma bolsa, só paguei a metade, então eu já sabia no meu coração que era a minha responsabilidade levar adiante esse legado. Aí depois, eu e o enfermeiro Álvaro, que hoje estuda medicina, nós éramos meio que estagiários dele. E eu aprendi campo morfogenético, foi com o Zé Roberto, dentro do consultório do CAPS. O jeitinho que ele explicava reiki, explicava constelação, as outras práticas, era incrível. Ele era um cara genial, mas ele tinha a alma de um educador popular em saúde. Ele codificava e as pessoas entendiam o que ele estava falando. Então, ele dizia, quando o cliente saía, ele atendia, sabe, fazia anamnese sistêmica na consulta, aí a pessoa saía, ele fazia tipo de uma aulinha para mim e para o Álvaro Sérgio. Aí ele explicava assim, né, que quando a pessoa entra lá pela porta, você vê ela passando na porta, entrando no consultório, ela traz o pai e a mãe atrás dele, traz o sistema familiar, árvore genealógica, aí tem as questões de pai que são assim, assim, assim. Aí ele falava de transferência, ele falava de sistêmica. Que homem absurdamente abençoado, gente. Absurdamente abençoado. Inclusive, alguns dos nossos alunos foram encaminhados diretamente por ele, foram pacientes dele, como a Maria da Ajuda, que vai ser uma das 6 grandes alunas da Maria Aparecida, do Pablo e da nossa equipe. Maria Aparecida, hoje, ela é uma força dentro da PEDESC, que nós vamos ver na live da semana que vem. Ela recebeu aurículo, reiki, vai estudar constelação, ela representa as ONGs, né? E a gente tem 3 agentes de saúde que são muito diferenciados, a Tia Lil, o Júnior e a Rose, e a gente tem a professora Alessandra, né, que é uma queridíssima efetiva da prefeitura, e a professora Mancai, que também é monitora de projetos especiais. Então, são 5 pessoas que vão receber essa formação dessas mãos abençoadas que estão aí, e com certeza vão levar esse legado adiante. E eu estou muito grato e muito feliz por isso. Hoje eu falo com o fogo, com a força do grande urso, meu professor de tambor xamânico aí, né? Então, em honra a todos os meus professores para passar esse legado. Eu estou aqui com muita gratidão, encerro minha fala e deixo com esses abençoados, essas almas abençoadas que estão aí agora.
Eu me sinto honrada, muito honrada. Eu também eu gostaria de ouvir a fala do constelador aqui, o Pablo, uma pessoa que é muito querida de nós todos aqui, inclusive que fez uma constelação há pouco tempo aqui. Hoje nós conversamos sobre os resultados, né? Que coisa mais linda. Eu quero ser grata, Pablo, por esse carinho que você tem tido comigo, com todas as pessoas que você cuida com carinho, com amor. E queremos ouvir você. Então, nós não somos de muita fala, não? Mas aí a fala do Diego me fez lembrar também que eu sou também eu devo a minha formação em constelação também ao Dr. Zé Roberto. Eu tinha esquecido isso. E é bom que você me fez lembrar, porque foi ele que me apresentou o curso e também foi ele que peitou aí para mim uma meia bolsa. Então, é por isso que hoje estou aqui, porque também assim como eu me formei de algum jeito assim, de um jeito, digamos, através de uma bolsa, também sinto que tenho que devolver isso, não? E por isso me coloco à disposição para poder passar a prática, o conhecimento que a gente tem recebido. E também aprender, não? Porque com certeza acho que a gente vai aprender muito. Aprender, né? Muito, né? Muito que aprender, né, Paula? E é isso. Não sei, outra coisa, gostei muito da fala aí de Maria Aparecida. Me trouxe assim essa questão, não? Acho muito importante. A questão que um constelador tem que estar curado. Na medida do possível, não? A gente nunca acaba de se curar, mas pelo menos ter curado o básico, não? Pai, mãe, porque senão a gente não consegue, não? No xamanismo a gente se fala muito do arquétipo do xamã ferido, não? O curador, digamos, para poder curar, tem que ter recebido a ferida, porque aí já conhece o caminho para poder passar pelos outros, não? Então, quão importante é o trabalho pessoal de cura, de autocura, de autoconhecimento, como de um constelador, não? Porque, como falou Maria Aparecida, não adianta ler livros, ter um monte de horas de estudo, se a gente não tem um compromisso com a cura pessoal, a própria, não? E uma impecabilidade com a vida pessoal. Claro que ninguém é perfeito, todos temos coisas a continuar evoluindo, mas é isso, não? Não me lembro exatamente as palavras de Maria Aparecida, que falava Sofia, mas é como que o constelador, quando, não sei, quando ela falava, eu sentia assim, como que o constelador tem como um círculo, não? E um círculo que nesse círculo é a força dele que provém dessa cura pessoal, não? E quando ele entra no campo, digamos, de uma constelação, ele traz toda essa força, que não é só dele, sino também da cura da ancestralidade dele, e isso como que amplia e na medida que esse círculo é mais amplio, se va ampliando, mais é a capacidade da pessoa que se vai constelar de poder acessar a mais. Então, como que, digamos, si ven o constelador no interfiere
diretamente, ou não tem que interferir diretamente na cura do outro, sí va a interferir na medida que, o va, digamos, no interferir, esa no sería palabra, mas vai colocar como que vai poder extender um tapete, ¿no? Para que quem vai ser constelado possa voar mais. Na medida que o tapete voador do constelador seja mais amplo, a altura digamos, do voo da constelação vai ser mais alto. Por isso a importância de isso, não? De ser coerente, de ser sempre estar no autocuidado, e na autocura, no autoconhecimento. Exatamente. Eu estou muito feliz, porque aqui em Cabralha vai acontecer, num ambiente aqui bem pessoal, né? Esse encontro de pessoas que já têm uma caminhada, de pessoas que querem começar a caminhar, né? Com os pensamentos de Bert Hellinger, né? Pensando nessa experiência incrível, né? A África vai estar aqui com a gente. Exatamente. E não podemos esquecer o berço disso tudo, hein? Que é o grande Ken Wilber, que está entre nós ainda. O berço disso tudo é a integral, é a visão integral. Mas tudo isso faz parte, né? Beleza. Então, eu quero dizer para vocês aqui que o canal Prof. Manuela Vasconcelos é um ambiente aberto para a gente receber essas ideias, essas conversas, essas discussões, essas informações, e para divulgar. Então, pegar esse link aqui, divulgar, compartilhar, colocar um like e um comentário. Isso. Tá bom? É um grande prazer ter essa possibilidade de ter esse veículo, né, para poder divulgar. E contem comigo. Física e hibridamente. Eu acho importante, professora Manuela, as pessoas saberem que nesse teu trabalho de veiculação sistêmica tão lindo, que as pessoas vão ter acesso, não digo a todo o material da constelação, né? Que tem vivências, tem constelações que não vão ser registradas, evidentemente, algumas atividades não vão ser registradas, mas tem algumas que vão ser disponibilizadas para o Sistema Único de Saúde de forma geral, influenciando as formações de constelação por todo o nosso país. E aí tem a professora Mônica Coutinho, que lidera o nosso trabalho de registros, transformação em produção científica, e isso fica tudo muito bem colocado para que, né, todos os que queiram, que desejam o Sistema Único de Saúde possam ter acesso. E é por isso que a gente utiliza o banco de dados do Family Search, que é um banco de dados seguro, que está tudo lá certinho, organizadinho, junto com o teu canal. Então, é uma grande doação ao mundo. E não há nada que eu diga, nada que eu faça, nem que o fórum diga, nem que a prefeitura diga, que a prefeitura faça, que vai ser suficientemente para agradecer a você, essas duas lindas almas, os outros professores que ainda vão se juntar a nós e todo o nosso voluntariado, viu? Um beijo do ex-gordo aqui para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje e um grande abraço. Até a nossa próxima conversa. Beijo grande, Manu. Beijo grande, Diego. Beijo para todos. Muito agradecido. Beijo grande para vocês.